Dia, oitavo ano, tá? Vamos lá para nossa videoaula. Vamos encerrar hoje o assunto Guerra Fria. Vamos terminar tudo que falta para a gente falar sobre a Guerra Fria, tá bom? Deixa eu zerar aqui. Pronto, cronômetro para não passar o horário. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre a Guerra Fria na América Latina. Como é que foi a Guerra Fria na América Latina? A América Latina, gente, ela se transformou rapidamente numa área de influência dos Estados Unidos. Só que ao contrário do que ele fez na Europa, onde a influência era principalmente econômica, né, através do Plano Marshall, do dinheiro para para aqueles países se reconstruírem, aqui na América Latina essa influência ela foi em três âmbitos, né, em três setores. No setor ideológico, então a influência das ideias, no setor político e no setor militar, tá? Então a gente não teve uma influência econômica, aquela em que os Estados Unidos injeta dinheiro. Não, ele usou exatamente o seu poder de influência, o seu poder político, o seu poder militar. Então, por exemplo, houve casos de países na América Central, que fazem parte da América Latina, que tiveram seus governos derrubados, né? Justamente para que os Estados Unidos pudessem colocar no lugar do presidente um aliado, uma pessoa que fosse a favor das suas ideias, tá? Para que eles pudessem explorar, por exemplo, a plantação de bananas. É engraçado, mas é verdade. Os Estados Unidos derrubou governos da América Central para poder plantar bananas. A gente vai voltar a falar disso mais para frente, tá bom? Então, gente, a América Latina, ela acabou se transformando num local de enfrentamento ideológico, onde nós tínhamos, né, os anticomunistas contra os socialistas. Então foi aquele momento de caça ao comunismo, né? Tudo aquilo que não fosse aliado, né, alinhado com as ideias dos Estados Unidos, era considerado comunista, como se o comunismo tivesse existido alguma vez na história, tá, gente? Tanto que nos anos 1960 aos anos 1970, nessas duas décadas, nós tivemos uma enxurrada de ditaduras, né, nos países da América, aqui no Brasil, na Argentina, no Chile, Paraguai, a gente teve grandes ditaduras, tá, que foram muito repressivas, tá? Ditaduras que usavam realmente a ignorância, né? Então, aqui no Brasil vai corresponder, né? Vai coincidir com o nosso período militar, tá certo? Outro lugar em que a Guerra Fria aconteceu e a gente não fala muito é na África. A África, gente, ela durante a Guerra Fria, ela teve um momento em que ela se viu dentro de uma luta que nós chamamos de enfraquecimento do neocolonialismo. Por quê? Vocês sabem que a Guerra Fria se segue à Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países que eram as metrópoles, isso no pleno século XX, tá, gente? Que eram os países que controlavam os países africanos, os países europeus, eles não tinham dinheiro para manter os seus projetos colonialistas, eles só tinham dinheiro para lutar na guerra. Então eles largaram, eles deixaram de lado as suas colônias, tá? E aí o que aconteceu? Esse neocolonialismo, que era uma imposição do domínio, tá, por parte da Europa e também do Japão, que aconteceu nos séculos 19 e 20, ele foi deixado para trás. Então, os países africanos, durante o período da Guerra Fria, eles puderam se envolver nas suas lutas de descolonização, tá? Eles puderam se livrar desse novo, né, desse neocolonialismo que vem nos séculos 19 e 20. Muitos países acabaram se envolvendo em conflitos armados, tá? Em guerras civis muito violentas, e alguns até hoje enfrentam ditaduras muito repressivas que entraram após esse período de descolonização. Então, em relação ao conflito Guerra Fria, os países africanos eles optaram pelo não alinhamento. Em 1955, eles fizeram uma conferência, os países africanos e alguns dos países asiáticos, que também eram colônias, tá? Eles fizeram uma conferência que ficou conhecida como Conferência de Bandung. Bandung é uma cidade na Indonésia, tá? E nessa conferência, eles resolveram três coisas. Eles resolveram que eles iriam combater o imperialismo, eles não iriam permitir a influência nem dos Estados Unidos e nem da União Soviética, tá? Que eles iam se manter neutros, então neutralidade é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que eles iriam fazer uma cooperação política e econômica com as potências, tá? Mas eles não iriam tomar partido ideológico
de cada um deles, tá bom? Enquanto isso acontecia, gente, o que estava rolando na União Soviética, né? Vocês sabem que a União Soviética, para poder competir com os Estados Unidos em armas e foguetes, né? Corrida espacial e corrida armamentista, ele precisava fazer investimentos muito pesados em armas e em pesquisa espacial. Para um regime em que o Estado, em que o governo é o responsável por tudo, inclusive pagar os salários das pessoas e produzir o que elas comem, tá? Você desviar dinheiro da área social acaba gerando um enorme prejuízo. Então, o dinheiro que o sistema socialista, que a União Soviética, deveria utilizar, por exemplo, para produzir alimentos, eles utilizavam para produzir armas nucleares. O dinheiro que eles deveriam usar para pagar aqueles salários que a gente falou nas últimas aulas, que cada grupo, né, tinha o seu salário justo, eles gastavam esse dinheiro produzindo foguetes. Então o que aconteceu? Eles ficaram muito defasados, eles ficaram para trás. Enquanto o mundo capitalista se desenvolvia a olhos plenos, né, se desenvolvia muito rapidamente, como a União Soviética precisava gerenciar esses investimentos, uma parte no social e uma parte, tá, nessa questão das armas e dos foguetes, o que acontecia? Eles não conseguiam evoluir com a mesma rapidez que o mundo capitalista e deixavam para trás alguns dos seus projetos sociais, tá? Então, em 1985, a União Soviética estava numa grande crise, tá? E aí assume a presidência o Mikhail Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, ele foi um líder que ele viu a União Soviética com outros olhos. E ele tentou fazer alguma coisa, tá, gente, para manter a União Soviética. Então ele criou duas políticas. A política chamada Glasnost, onde ele vai ter uma abertura política, ou seja, a União Soviética passou a dialogar com os outros países de fora do bloco socialista. E ele criou também a perestroika, que era uma reestruturação econômica. Então ele começou a mexer na economia planificada e estatizada da União Soviética. Essa atitude dele foi muito bem reconhecida, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, junto com o presidente dos Estados Unidos na época, acho que era o Ronald Reagan, se não me engano, para poder, porque essa aproximação entre a União Soviética e os Estados Unidos deu um respiro para a população mundial. Eles voltaram a dialogar, então a gente já não tinha mais aquela tensão, né, vivida durante a Guerra Fria. Só que isso não foi suficiente, tá, gente, para manter o bloco socialista unido, tá? A União Soviética foi se dissolvendo, as repúblicas foram declarando as suas independências, então primeiro Letônia, Lituânia e Estônia, e na sequência delas, várias outras repúblicas foram, às vezes dá um branco, né? Repúblicas foram declarando as suas independências, até que sobra, tá, apenas a Rússia, ainda como um resquício de União Soviética. Aí, em 1989, acontece uma coisa muito louca, né? Que é a queda do Muro de Berlim. Sobre isso, eu vou deixar para vocês, ali nos nossos materiais, vocês vão ver ali no Classroom e na plataforma do Uno, eu vou deixar para vocês a reportagem especial do dia que o Muro de Berlim caiu e as duas Alemanhas foram reunificadas. Assistam esse vídeo, é muito bacana, isso foi em 1989, 3 figuras conhecidas estão lá, né, que é o Cid Moreira, que ele ainda apresentava o Jornal Nacional, o Sérgio Chapelin, que também era apresentador do Jornal Nacional, e o Pedro Bial, que era o correspondente da Globo lá em Berlim, quando ele cobriu a queda do muro. Então, as pessoas começaram a derrubar o mundo, tá? E aí, o muro, aliás, né, na verdade o mundo acabou indo junto, por quê? Porque todas as economias socialistas acabaram aderindo à economia de mercado. Com a instabilidade da União Soviética, com a reunificação das duas Alemanhas, todos os outros países socialistas acabaram, né, buscando um caminho mais próximo ao capitalismo. Houve exceção? Houve exceção. Nós temos até hoje 3 países
com essa exceção, nós temos a China, que fez uma economia mista, né, que a gente já viu. Temos a Coreia do Norte, que continua sendo o único país socialista muito fechado. E Cuba, que já começa a dar sinais, né, de que vai realmente abrir o seu socialismo, tá bom? Aí, gente, a situação ficou insustentável e em 1991 o Mikhail Gorbachev, ele renuncia e ele coloca o fim à União Soviética, tá certo? A partir daí, tá, nós vamos ter a criação de uma nova ordem mundial. Ou seja, nós vamos ter uma nova configuração de poder, que é a configuração que nós temos hoje, que é a configuração de poder multipolar. Nós não vamos ter mais um sistema bipolar, quando a gente tinha o poder dividido entre duas potências. Nós vamos ter agora um poder multipolar. Nós vamos ter outros centros de poder. Claro que os Estados Unidos mantêm o seu poder econômico e militar, mas ele não é o único hoje em dia, tá? Nós temos outros países ganhando importância, tá? Lógico que os Estados Unidos mantêm ainda a sua posição de forte influência global, né? Difundindo o seu modo de vida para todos os lados, porém, hoje nós temos, em cada região do planeta, nós temos outros polos de poder, talvez não tão grandes quanto os Estados Unidos, mas esses polos de poder existem. Então nós temos, por exemplo, o Japão, nós temos a União Europeia, então dentro da União Europeia a Alemanha, uma liderança bem conhecida. Aqui na América do Sul nós temos o Brasil, tínhamos o Brasil, né? Temos ainda, né? Nossa economia é a mais desenvolvida, tá? Então em cada região, temos a Austrália, a Nova Zelândia, principalmente a Austrália, né? A Índia. Então assim, cada país na sua região, ele tem hoje uma capacidade de exercer um poder. Então nós chamamos isso de nova ordem mundial. Beleza, pessoal? Bom, se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês vão lá no mural do Classroom, ou se vocês preferirem em algum lugar lá da plataforma Uno, por exemplo, no fórum, e deixem as suas perguntas, tá bom? Beleza? Beijo, gente, até a próxima. Então agora vem a pergunta surpresa da aula de vocês. A pergunta é: você tem alguma ideia sobre como o socialismo poderia ter evitado o seu fim? Pensa aí, gente. Pensa e escreve lá na atividade do Classroom para mim. Vale ponto, hein? Beijo, galera.